A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Números. E hoje vamos refletir no capítulo 16, nos versículos 1º, 2º, 3º e 4º, que dizem: E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disse: Demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos assenhorais sobre toda a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Deus seja louvado. Quando chegamos ao capítulo 16 de Números, nós vamos encontrar nesse livro de Números o segundo registro da rebelião contra a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão. Primeiro, nós vimos a rebelião do próprio Arão com sua irmã Miriam contra Moisés e ocasionou na vida de Miriam uma lepra que lhe tirou do convívio com a sociedade para que experimentasse a ira de Deus. E agora estão os filhos de Coré, que era da tribo de Levi, que já era escolhido pelo Senhor para servir no templo. Estes agora encheram o seu coração de inveja e desejaram assumir também o cargo de sacerdote no lugar de Arão. Então eles conseguiram mobilizar um número grande de pessoas para que pudessem influenciar ou, de certa forma, constranger a Moisés e a Arão. E quando Moisés vê aquela situação, diz aqui a palavra do Senhor que ele cai sobre o seu rosto. Essa expressão quer dizer que Moisés ficou triste, Moisés entristeceu o seu semblante, porque Moisés, ele já sabia o resultado que traria aquela atitude rebelde daquele povo. Eles mais uma vez estavam se levantando contra uma autoridade constituída pelo próprio Senhor, e quando o Senhor levanta uma autoridade, é Ele próprio quem trabalha em sua defesa para poder manter-lhe a honra que o Senhor lhe concedeu. Então, meus queridos, a Bíblia relata que imediatamente Moisés entendeu que, como eles queriam assumir o sacerdócio, era para eles então agora pegarem cada um o seu incenso e se prepararem para, no dia seguinte, poderem oferecer sacrifício ao Senhor. E então, no dia seguinte,
eles vão para a tenda da congregação, para o tabernáculo, para a igreja do Antigo Testamento, para oferecer o sacrifício ao Senhor. E então Moisés, ele muito contrariado com aquela situação, ele ora ao Senhor. E ele então, ao orar ao Senhor, Deus se manifesta. E o Senhor, ele deseja, de fato, consumir todos aqueles rebeldes que se levantaram contra Moisés, contra Arão e o sacerdócio do Senhor, contra o projeto de Deus para a igreja do Antigo Testamento. Então, aqueles homens clamam ao Senhor, e ao clamarem ao Senhor, o Senhor então dá para Moisés ousadia, e Moisés diz assim: olha, se estes homens que levantaram, a liderança que levantou para iniciar esta rebelião, essa liderança, se ela tiver uma morte natural como todos os homens, então o Senhor não me levantou, o Senhor não formou o sacerdócio através da descendência de Arão. Mas se o Senhor criar uma coisa nova e a terra se abrir e os consumir vivos, então saberás que o Senhor foi quem nos escolheu. Eu acho interessante quando Moisés diz isso, porque a Bíblia vai nos revelar que imediatamente a Moisés expressar essas palavras, a Bíblia diz que no versículo 31 deste capítulo, que imediatamente Moisés fecha a sua boca e a terra se fende debaixo deles. E então, tanto Coré quanto toda a sua família, toda a sua casa, todos os seus bens são engolidos pela terra e eles vão-se deste mundo. E sabe aqueles outros 250 que com ele estava na sua rebelião? A Bíblia diz que imediatamente eles põem-se a correr com medo do furor da ira de Deus que eles já sabiam que viria sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz que o Senhor manda fogo do céu e os consome. O Senhor envia fogo do céu, está no versículo 35, e eles também são consumidos, porque o Senhor não tem prazer nesse tipo de atitude. Diante desta palavra, eu quero lhe deixar um conselho nesta manhã. Cuidado quando alguém aparecer tentando lhe convencer a se levantar contra uma autoridade constituída pelo Senhor, pois nós temos exemplos na Bíblia Sagrada que isto é perigoso e geralmente traz resultados desastrosos. Portanto, escolha nunca se levantar em rebelião contra alguém. Todos nós temos o direito de ter uma opinião contrária, mas a nossa opinião contrária jamais pode nos incentivar a incitar uma rebelião contra uma autoridade. Quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, Deus o defendeu e Miriam terminou leprosa. Agora, os filhos de Coré, eles se levantam com algumas autoridades da época contra Moisés, contra Arão e o sacerdócio. E o Senhor traz uma tragédia sobre as suas vidas. Então, meus queridos, que nós possamos, em nome de Jesus, ter sabedoria todas as vezes que nós sentirmos, porque nós sentimos de vez em quando aquele sentimento dentro de nós e que nos impulsiona
a tentar se levantar contra uma pessoa ou contra outra, procure saber, esta pessoa é uma autoridade? Foi alguém que levantou? Foi Deus que levantou? Então sabe o que deve fazer? Dobre os seus joelhos, ore ao Senhor e Deus vai entrar com providência. Esta é a melhor maneira de nós lidarmos com estas situações que nos são contrárias e que nós não concordamos, pois o Senhor é Deus e Ele sabe lidar com a obra que Ele colocou sobre a terra e com o ministério que Ele entregou a cada um. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja reinando em seu coração.